Boa noite, Brasil, boa noite. Olha só, Carlos aqui da Taniguchi Relógios e nós estamos aqui de novo porque quero mostrar para vocês hoje um dos modelos mais icônicos que a Seiko trouxe já na década de 70, quando ela lançou. Lógico, quando você vai substituir uma lenda, nem sempre é fácil você conseguir produzir um relógio tão bom quanto o antecessor, porque uma lenda vai ser substituída e às vezes as pessoas não conseguem trazer o mesmo modelo. Então, quando o Capitão Willard ou o Apocalipse Now teve que deixar a linha de produção da Seiko, eles tiveram que criar um novo modelo, um modelo que fosse icônico para que substituir uma lenda, porque o Capitão Willard ele acabou invadindo muito os Estados Unidos por conta dos mariners americanos que foram para lutar nos Estados Unidos, no Vietnã, e acabaram comprando esse Seiko lá no Seiko Diver, né, nas lojinhas nos campos do Vietnã. Perdão, tá me fugindo agora um pouco na cabeça as coisas. E nesse tempo ali, eles tiveram que tirar o Capitão Willard da produção, porque no ano anterior, de 1975 para 76, foi lançado o Seiko Tuna. O Seiko Tuna foi um dos primeiros relógios assim que a Seiko apostou muito forte no mergulho profissional, realmente, no mergulho profissional, porque os relógios então eram feitos para resistir à água e ao mesmo tempo não eram para mergulho profundo como era o Seiko Tuna. E para substituir o Capitão Willard, porque o Capitão Willard já tinha ficado um pouquinho como é que fala? Vou dizer, ultrapassado na época, né? Por conta da chegada do Tuna, eles tiveram que reinventar o relógio e foi reinventado em cima desse modelinho aqui, olha, que a gente chama atualmente de Seiko Turtle Vintage, porque esse aqui é o design e o mesmo, a pintura e tudo mais do modelo que saiu em 76, o Seiko Turtle Vintage SRP 777, que é o código de lançamento agora. É lógico que ele não tem o mesmo calibre, na época o calibre, se não me falha a memória, era o 6309, e esse aqui é o 4R36. O 4R36 é um excelente calibre. Esse calibre que a gente fala, pessoal, para quem não entende, para quem não é familiarizado com o mundo da relojaria, o calibre 4R36 é o maquinário que vem dentro dele. O maquinário dele é o maquinário 4R36. Ele possibilita lógico, ele tem a coroa aqui de rosca, né? E ele possibilita que você dê corda manualmente no relógio. Também possibilita, quando você puxa a catraca dele, puxa a coroa dele para fora, o segundeiro para. Então isso eles chamam de hack, tá? Então quando ele possui o hack, é possível fazer o hacking do relógio e ao mesmo tempo também dar corda no calibre dele. São dois diferenciais que existem desse calibre pro 7S 26, que foi o calibre que antecedeu, que está no SKX. Outra coisa interessante, ele vem com o lume dele é muito poderoso, tá? O lume dele é muito poderoso, então quem tem ele sabe como é muito poderoso esse lume, ele clareia muito bem. Outra coisa interessante dele, o formato da caixa dele embaixo aqui é meia arredondada, justamente para que ele possa encaixar no pulso e não machucar as bordas aqui. Então ele fica muito confortável no pulso, embora ele tenha os seus 45 milímetros. Para quem tem um pulso fino, ele não fica tão grande quanto parece. Algumas pessoas falam, mas eu não posso usar acima de 40 milímetros, que fica feio e tal. Para vocês terem uma ideia, o meu pulso é um pulso de 18 centímetros, tá? E eu considero o meu pulso um pulso fino. E assim mesmo, eu colocando ele no meu pulso, eu sinto ele muito confortável aqui no meu pulso, porque ele encaixa muito bem e por conta do arredondamento que tem em volta na parte de baixo do relógio aqui, acaba não machucando o pulso, conforme alguns outros relógios grandes que existem no mercado fazem, tá? Então quando você está usando um Seiko Turtle, ele é muito confortável no pulso. Então, apesar dele ter os 45 milímetros, vale a pena você
você abrir os olhos e consultar esse modelo aqui, que esse modelo aqui, além de ser um modelo icônico, um modelo que já marcou época, é um modelo que não tem erro. Para quem gosta de relógio, é um ótimo relógio de entrada para quem quer começar uma coleção. Agora, vocês sabem que a Seiko está com uma grande dificuldade de conseguir os modelos aqui no Brasil. Então, eu tenho aqui para apresentar para vocês, são 8 modelos de Turtle que eu tenho aqui na minha vitrine. Eu vou virar inclusive a câmera aqui para que vocês possam aprender um pouquinho mais e conhecer um pouquinho mais dessa linha aqui. Opa, deixa eu voltar aqui, pessoal, só um pouquinho que deu zica aqui. Opa, voltei, pronto, agora eu consegui. Virei a câmera aqui. Então, esse aqui é o modelo que eu mostrei agora, que é o Seiko Vintage, né? Certo? Agora, fora esse Seiko Vintage, nós temos também, vou pro lado de cá, esse aqui é o Seiko Vintage Pepsi, tá? Por que Pepsi? Porque é o seguinte, não sei, algumas lendas contam que eles utilizaram a cor vermelha e azul por conta da bandeira americana, por conta deles estarem entrando nos Estados Unidos, e no final das contas apelidaram ele de Pepsi justamente por conta da briga que existia entre a Coca-Cola e a Pepsi, e a Coca-Cola, as cores predominantes são azul e vermelha. Então, por conta disso, apelidaram esse modelo carinhosamente de Seiko Turtle Pepsi, tá? Então, é um modelo assim diferente, também um modelo com o fundo preto, tá? Ele é todo preto, igual o Vintage aqui, todo preto aqui, certo? O que muda aqui é o design do bezel dele, que passa a ser vermelho e azul. Outra coisa interessante para quem não conhece, relógios de mergulho, e por que eles têm marcado até 20, tem alguns marcados até 15? É por conta da capacidade do tanque, tá, pessoal? Tem um tanque de respiro para quem vai fazer mergulho, eles têm em torno de 15 a 20 minutos de respiro debaixo da água. Então, para a pessoa não ficar se lembrando quando que ele vai ter que subir, simplesmente ele vai girar essa catraca aqui para o ponto de início dos minutos e descer. E aí, a hora que ele chegar, ele já vê que vai chegar aqui, ele já tem que saber que ele vai ter que subir. Então, esse aqui é o ponto principal para que vocês tenham ideia por que é que existe essa marcação aqui em volta. Isso aqui foi uma criação que a Rolex fez, isso na década de 50, pessoal. Esse design não mudou desde a década de 50. Então, desde a década de 50, se utiliza esse bezel externo justamente para a marcação dos mergulhadores, para que eles não se percam no tempo. Visto que quando você está com falta de oxigênio, a tendência é você não ter tanta cabeça para fazer cálculos ou coisa parecida. Então, para quanto mais fácil simplificado for para poder visualizar o horário, mais segurança o mergulhador vai ter. Então, é justamente por isso que eles criaram essa linha vermelha aqui. Na verdade, foi uma linha vermelha criada, só que acabaram apelidando ele por conta dessas cores de Pepsi. Beleza? Bom, um pouquinho de história não faz mal. Vamos lá. Agora, olha só, eu tenho ainda aqui o modelo Deep Blue, tá? Deep Blue, certo? Qual é a diferença dele pro modelo Batman? Algumas pessoas perguntam, mas não é o Batman? Não, esse aqui é o Deep Blue. O Deep Blue, ele tem uma linha azul no meio aqui. O Batman é totalmente preto o mostrador, tá, pessoal? Então, o Batman, ele teria um mostrador bem preto, igual a esse aqui. Só que daí, no caso, o bezel dele seria azul e preto. Então, essa aqui é a única diferença que existe. Esse é o Deep Blue com pulseira de aço também, tá? Esse modelinho aqui também você vai encontrar aqui na Taniguchi Relógios. Tirando esses 3 modelos, agora vamos passar por uma linha um pouquinho mais sofisticada, que é a linha Save the Ocean. Isso mesmo, a linha Save the Ocean. Mas antes da Save the Ocean, vamos falar do PAD. O PAD aqui vale a pena, porque o PAD é um modelo excepcional. Algumas pessoas perguntam, mas por quê? O que quer dizer PAD, meu Deus do céu? PAD é a sigla, tá? Da Associação dos Mergulhadores Profissionais, dos Instrutores de Mergulhadores Profissionais, ou seja, PAD é Professional Association Diver Instructors, tá? Ou seja, instrutores de mergulho profissional, tá? Associação de Instrutores de Mergulho Profissional. Essa associação, eles junto com a Seiko desenvolveram uma boa parte dos itens que devem ter o relógio de mergulho, classificaram isso e isso serviu como base para a bandeira ISO, que foi
nomenclado tá, na bandeira ISO. Então essas regras foram praticamente todas criadas pela PED junto com a Seiko. Então se vocês forem olhar lá, aquela questão dos lumes, ter tantos lumens lá para poder participar, profundidade, que tinha que ter tinha que ter acima de 200 metros de pressão e tudo mais, tudo isso foi um desenvolvimento com a Seiko junto com a PED. E a Seiko é uma grande parceira da PED, então toda a linha de mergulho que a Seiko lança, ela lança uma linha especial PED justamente para ajudar a patrocinar essa associação mundial de instrutores de mergulhador profissional, tá? Então ele vem a ser logicamente somente mais uma linha para mostrar que a Seiko também se preocupa com os oceanos, tá? Agora, é lógico, a linha Save the Ocean que sobrou aqui na minha frente aqui. Então, vamos lá. A linha Save the Ocean começa justamente com esse modelo clássico aqui, com pulseira de borracha, tá? Esse modelo clássico com pulseira de borracha. E o bezel dele também é em azul, tá? Um azul, uma tonalidade de azul, assim, conforme você olha, assim, parece que ele tem dois tons de azul, né? Olha, mas tem mesmo, um azul clarinho aqui, que vai até o 20, e um azul mais escuro que faz o resto da volta, tá? E a coroa dele é preta, certo? A coroa dele é preta. Outra coisa interessante aqui, ó, todos os relógios PED aqui, se você olhar todos os prospects, o lume aqui da 12 horas aqui é em baixo relevo, tá, pessoal? Toma cuidado. Não estou dizendo que os que estão em alto relevo são falsos, tá? Porque existem muitos que trocam esse bezel para poder customizar. Aí os bezel que vem customizado, eles são em alto relevo. Então, por conta disso, não só o bezel não pode dizer que ele é falso, tá? Então, toma cuidado para não fazer falsas acusações quando você vê um com o lume aqui em alto relevo. Esse meu, por exemplo, aqui, ó, se vocês olharem, esse SKX é um customizado e ele vem com o lume aqui do 12 horas aqui, olha, em alto relevo, tá? Nem por isso ele passa a ser um falsificado, tá? É por causa que ele foi customizado, certo? Bom, voltando aqui para o nosso Save the Ocean, vamos falar agora, eu tenho mais dois modelos de Save the Ocean, eu vou falar primeiro desse Black Panther aqui, eu gosto de chamar ele carinhosamente de Black Panther, tá? Em homenagem ao nosso querido T'Challa lá, que ele infelizmente esse ano partiu para o outro mundo, e ele foi um ator espetacular, e virou ícone junto aos heróis Marvel, trouxe o Black Panther, né, o Pantera Negra, ao nível do Homem de Ferro, do Capitão América e tudo mais, e eu gosto muito de chamar ele justamente para homenagear esse ator tão que viveu tão intensamente esse personagem, né? Então por isso eu gosto de chamar esse modelo de Black Panther, tá? Esse modelo aqui também tem o mesmo mostrador do Save the Ocean tradicional que temos aqui, tá? Só que ele vem com a folheação toda preta, toda negra, tá? Ele vem toda em negro, olha só que lindo que ele é, todo em preto, tá? E é muito bonito também, certo? Então esse aqui é um modelo diferenciado. Então se você quer uma coisa diferenciada, são menos unidades que você vai encontrar dessas no mercado, então por conta disso acaba ficando um pouquinho mais difícil de você encontrar um modelo igual a esse, certo? Agora vamos passar para o próximo. O próximo aqui é o Save the Ocean White Shark, isso mesmo, White Shark ou tubarão branco, tá? O tubarão branco, ele vem com um diferencial aqui, que é o seguinte, além do bezel dele ser azul e preto, ele tem no mostrador um trabalhado em alto relevo aqui, tá? É um trabalhado assim que você olha assim, você vai ver que tem um alto relevo, tem algumas peculiaridades no mostrador dele, mas aqui eu não vou conseguir mostrar para vocês por conta do brilho da luz aqui, mas olha, aqui na posição de 8 horas aqui, ele tem uma barbatana de tubarão ali, não sei se vai ser possível visualizar, depois se vocês quiserem, procurem nas fotos do White Shark, você vai ver que aqui na posição de 8 horas você vai encontrar uma barbatana de tubarão, é um detalhezinho a mais que os fãs não deixam passar quando vão olhar um relógio diferente, certo? Uma coisa interessante desse White Shark também, ele também é uma
uma quantidade um pouco mais limitada, é uma edição limitada, certo? E esse modelo aqui, para os fãs de relógio, infelizmente a Seiko não tem mais, tá? Eu tenho ainda um pouquinho no estoque, se você tiver interessado, me procura, porque esses modelos aqui, infelizmente, eu acredito que a Seiko já não vai mais ter no estoque dela, porque são uma quantidade limitada, é uma edição limitadíssima esse modelo aqui, beleza? Agora, para terminar, a gente não pode deixar de terminar com o Manta Ray. O Manta Ray é fora de série, tá? Ele vem com vidro de safira, sabe? Tudo que a Seiko tinha de melhor, ela pôde colocar nesse relógio. Ela começou colocando o vidro de safira, tá? Com a lupa na posição 3 horas aqui para você visualizar o calendário. Não sei se é possível vocês visualizar. Ó, a lupa aqui, dá para ver bem direitinho a lupa aqui, tá? Ele é em safira, tá? Esse vidro é em safira. O bezel dele é em cerâmica, pessoal. O bezel dele é em cerâmica também, é muito bonito. Eu achava que ele ia ficar mais brilhoso, mas a cerâmica que eles usaram aqui, o brilho, não deixa transparecer tanto. Outra coisa interessante que eu acho impressionante desse relógio é o trabalhado que eles fizeram no mostrador dele. O trabalhado dele, conforme você olha, parece que você está sobrevoando um mar, sabe? Para quem já voou de avião, para quem já sobrevoou o mar, sabe como é que é ali. Você olha, passa assim por cima do mar, assim, fica com um monte daqueles trabalhadinhos, e conforme você vira, você vai visualizando como se fosse realmente como se tivesse uma água ali embaixo. Foi impressionante o detalhe, o nível de detalhes que eles recriaram esse mostrador. Eu acho impressionante, tá? Algumas pessoas perguntam por que ele ficou tão caro, não só por causa do vidro de safira, não só pelo bezel de cerâmica, mas também esse mostrador, para ser recriado nesse design e em uma quantidade tão limitada, acaba encarecendo muito o custo do relógio. Então, por conta disso, um relógio desse acaba saindo bem mais caro que um White Shark ou que propriamente um Vintage. Então, se você está procurando relógio Turtle Seiko, você vai encontrar praticamente toda a linha disponível no Brasil aqui comigo. Se você gostou dessa matéria que eu fiz aqui, mostrando todos esses modelos aqui, pode me chamar no WhatsApp, pode me chamar no Facebook, no Instagram, que a gente está prontinho aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. A gente vai estar aqui prontinho para receber os seus pedidos, suas dúvidas, justamente para poder, se você quer fechar um relógio desses aqui, pode falar comigo aqui, manda um WhatsApp. Para quem não sabe, meu WhatsApp, entra na minha página, clica aqui em cima no ícone da página aqui, Taniguchi Ômega Relojaria, vai para minha página, lá tem o ícone WhatsApp, clica ali que você vai conseguir falar comigo. Se você não consegue, clica no Messenger aqui, pode mandar uma mensagem para mim também que eu respondo vocês sem problema algum, não tem problema. Então tem muitos modelos aqui, tá? Tem alguns que eu tenho um pouco mais de estoque, outros um pouquinho menos, mas infelizmente modelos como o Vintage 777, o White Shark e o modelo Save the Ocean, o tradicional, esses três, infelizmente, na Seiko acabou. Então, se você que vai conseguir, você vai encontrar nos representantes Seiko espalhados pelo Brasil. E eu tenho alguns aqui, se você está procurando na sua cidade e não tem, entre em contato comigo, que a gente vai estar prontinho para fazer uma negociação de altíssimo nível. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus, tá? Amanhã eu volto com mais e mais novidades de relógios que vão chegar aqui na Taniguchi Relógios. Valeu? Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.